Vamos de novo, né? Faz de conta que vocês não ouviram falar nada disso aqui. Então, gente, olha só. Hoje nós vamos estudar aqui um teste para saber se a série que você vai ter em mãos será uma série convergente ou será uma série divergente. O teste chama teste da integral e não é por outro motivo, porque usa uma integral imprópria para saber se a série converge ou se a série diverge. O que nós temos aqui, na verdade, é um método que permite decidir se ela converge ou não converge. Só que esse método, ele não permite que nós saibamos para onde a série converge. Nós só teremos a informação que a série converge, ou então que a série diverge. Mas se convergir, a gente não sabe para onde converge. E como para você utilizar esse teste, você precisa saber reconhecer se uma função é decrescente ou não, ou decrescente a partir de um certo momento, a gente vai fazer uma retomada aqui de alguns conhecimentos prévios necessários, né? Eu acho que vai ser bem interessante para todo mundo ter o conceito em mãos, né, de o que é uma função crescente, o que é uma função decrescente, e como que eu, usando uma derivada, consigo saber se a se a função é crescente ou se a função é decrescente, né? Então, nós vamos trabalhar nessa linha. Então, moçada, olha só. Esse é o nosso assunto de hoje. Então, a gente vai começar aqui falando sobre o conceito de função crescente, né? Como é que eu defino, como é que eu digo que uma função é crescente? Basicamente, eu preciso disso aqui, né? Eu pego dois pontos quaisquer, isso eu vou falar de crescimento ou decrescimento em um certo intervalo, mas esse intervalo pode ser inclusive a reta toda. Eu posso ter uma função crescente na reta toda, ou decrescente na reta toda, ou posso ter ela crescente só em um intervalinho, decrescente só em um intervalinho. Então eu digo que uma função é crescente se acontecer isso, ó. Se eu tenho dois valores aqui, um menor do que o outro, então a relação entre as imagens desses valores mantém a desigualdade. E aí, nessa apresentação aqui, nessa figurinha eu tenho um exemplo aqui de uma função que é crescente. Então aqui eu coloquei o R, coloquei o S, aqui eu tenho a imagem do R e a imagem do S. Você pode ver que a relação que tem entre o R e o S é que o R é menor do que S. Essa relação se mantém, f de R menor do que f de S. E aí você pode brincar com isso aqui, né? Ver isso aqui, usando aqui o GeoGebra, entender o que está dizendo essa definição aí. Então, olha só. Eu digo que uma função... Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho menor. Eu digo que uma função é crescente se essa relação for sempre verdadeira. E você pode reparar aqui, ó, que desde que o R seja... Aqui, né, o R aqui. Desde que o R seja menor do que o S, essa relação, esse pontinho aqui, nunca vai ficar acima desse outro. Você pode mexer com eles aqui, ó. Olha aqui. Mesmo estando negativo, um negativo e outro positivo, isso não faz diferença. A relação é R menor do que S. Olha o F de R. O F de R sempre está abaixo do F de S. Isso vai acontecer quando a função for crescente. Aí você também pode olhar, eu vou tirar aqui agora esse R e esse S e vou colocar aqui a reta tangente. Uma coisa que você vai reparar quando a função é crescente, ó, lembra que a inclinação da reta é a minha derivada, né? Então aqui eu tenho um ponto X, esse ponto X tem uma abscissa que não está marcada aqui, deixa eu ver qual é a abscissa dele aqui, deixa eu pegar aqui, pedir para exibir o nome e o valor. Ó, a abscissa aqui é menos 1,48, né? O x é menos 1,48. Então aqui está dizendo que no ponto menos 1,48, a derivada dá 2. Eu quero que você repare o sinal da derivada. A derivada é esse númerozinho que está bem aqui, ó. A derivada aqui vale 1,84, 1,76. Você repara que a derivada é um número positivo. Aqui, quando você tem aqui a reta tangente horizontal, a reta tangente horizontal vai ter uma inclinação 0. Tá certo? Mas não ficou negativa, ó. E aqui a inclinação deu positiva de novo.
Isso aqui vai acontecer todas as vezes que você estiver com uma função crescente. Todas as vezes que a função for crescente, a derivada é positiva. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Então aqui eu tenho também essa relação aqui que me ajuda a decidir, na verdade nós vamos utilizar bastante ela, que se uma função é crescente o intervalo AB, então a derivada é positiva neste ponto. Na verdade, em todos os pontos desse intervalo AB, a derivada é positiva. E a recíproca também, se a derivada é positiva, a função é crescente. Eu acabei não colocando aqui se somente se, mas ele vale nos dois sentidos. Então, todas as vezes que você tiver com uma função crescente, a derivada é positiva. Calculou a derivada, deu positiva, a função é crescente naquele local. Ok? Então, isso é para o que é função crescente. E decrescente? Decrescente é o contrário. Olha aqui, eu tenho essa relação aqui entre o R e o S, ó, que o R é menor do que S. Aí, quando eu vou lá para a imagem dele já é assim. F de R é maior do que F de S. Tá certo? Então, aqui muda. Deixa eu pegar aqui, então, o da função decrescente, que é essa aqui. Deixa eu colocar aqui para você, ó. Aqui, quando você... Olha só, aqui eu tenho o R à esquerda do S do mesmo jeito, só que o F de R está lá em cima, ó, e o F de S está aqui embaixo. O F de R é maior do que o F de S, embora o R seja menor do que S. Quando acontecer isso, isso vai acontecer o tempo todo, não importa onde você coloca aqui. Se você tiver o R à esquerda do S, o F de R está acima do F de S. É pelo fato da função ser decrescente, essa é uma característica, né? E o que vai acontecer com a reta tangente? A reta tangente, nesse caso aqui, ó, a reta tangente é sempre negativa, a não ser em alguns lugares aqui onde ela dá zero. Eu vou falar já já de como é que eu chamo esses pontos quando a derivada é zero. Mas tirando os pontos onde a derivada é zero, a derivada aqui é sempre negativa. Então, se por acaso eu calculo a derivada deu um número negativo, naquele ponto, então eu sei que a curva ela é uma curva decrescente. Se a derivada é negativa para um conjunto de valores, para um intervalo, então naquele intervalo a função é decrescente. Você pode ver que para toda função decrescente aqui, eu estou falando de uma coisa que você está no visual, né? Isso não é uma demonstração, mas é uma ilustração muito boa. E para qualquer função você vai conseguir enxergar isso. Aqui a função já é decrescente. A derivada é negativa, então a função é decrescente. Você pode vir aqui, ó, e mudar isso aqui. Então, você pode colocar, por exemplo, uma função conhecida assim, x elevado ao quadrado menos 2x, vai. Aí você vai reparar aqui no caso, que eu vou ter lugares onde a derivada é negativa. A derivada é negativa aqui, deu menos 3, alguma coisa. Se você passa para o lado de cá, ela fica positiva. Então, tem lugar aqui onde a derivada é negativa, tem lugar onde a derivada é positiva. Então, a derivada, ela me ajuda a saber a natureza do gráfico da função nesse sentido, né, de crescimento e decrescimento. Onde o gráfico estiver subindo, a derivada é positiva. Onde o gráfico estiver descendo da esquerda para a direita, que eu estou olhando, a derivada é negativa. Então, eu tenho o seguinte, esse aí é um exemplo de um gráfico decrescente, né, onde o gráfico da função é decrescente, e eu tenho isso aqui que é importante, ó. Isso vale nos dois sentidos. Se a função é decrescente, a derivada é negativa. E se a derivada é negativa, também, em um ponto, a função é decrescente nesse ponto. Quando acontecer da derivada ser zero, aí nós damos um nome especial ao ponto onde isso acontece. O ponto onde isso acontece, ele é chamado de ponto crítico. Um ponto crítico é um ponto onde a derivada é zero. Tem autores que consideram também como ponto crítico um ponto onde a derivada não existe. Mas nós vamos considerar como ponto crítico só os pontos onde a derivada é zero. Do ponto de vista gráfico, quando a derivada for zero, a reta tangente será horizontal. E a reta tangente sendo horizontal, você pode ter essa possibilidade aqui de ter, esse aqui é chamado de ponto de máximo local,
porque aqui na vizinhançazinha dele aqui, ele é o ponto que tem a maior imagem, né? A abscissa do ponto x aqui é o valor no domínio da função que tem a maior imagem, né, em uma certa vizinhança. Na verdade, para essa função especificamente aqui da ilustração, ele é um ponto de máximo global, ele é um ponto de máximo da função inteirinha. E aí você pode ver que se aqui eu tenho você está vendo que o desenho ali é estático, né? Mas aqui eu tenho ele, e vocês podem baixar. Quem estiver vendo o vídeo na internet, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aqui vocês já mandaram para vocês, já mandei para vocês também o link com todos esses arquivos aí para vocês acessarem. Então aqui, ó, quando você arrasta esse pontinho aqui, você vê a função aqui, ela é crescente. Olha só a derivada positiva. Vai chegar uma hora aqui, ó, que a derivada ela dá zero. Opa! Difícil de arrumar isso aqui, mas enfim. Tem um lugar aqui onde a derivada dá zero. Na mão está difícil de colocar aqui o lugar certinho, né? E aí você vê que aqui você tem um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo, a rigor é um ponto de mínimo local. Para essa função específica, ele é um ponto de mínimo global. E aí você tem situações onde a derivada é zero, como aqui, por exemplo, ó, nesse local aqui, a derivada é zero. Ó, zero, tá certo? Ó, a derivada deu zero, mas o ponto não é nem de máximo nem de mínimo. Esse ponto aqui, ele é chamado de ponto de Sella, ou ponto de inflexão. Sella é um termo mais comum, vocês verão, para funções de duas variáveis. Mas aqui também alguns autores chamam isso aqui de ponto de Sella. Certinho? Então essa preliminar, eu preciso, né, que vocês tenham ela em mente, porque nós vamos precisar de mostrar muito se a função, que a função nossa é uma função decrescente. Então, para você mostrar que uma função é crescente ou decrescente, basta você olhar para o sinal da derivada. Onde o sinal da derivada for positivo, a função é crescente. Onde for negativo, a função é decrescente. Aqui tem um resuminho, ó. Se a derivada da função num ponto x qualquer é positivo, então a função é crescente nesse ponto. Se a derivada é negativa, então a função é decrescente. Nós precisamos disso. Ok? Agora vamos fazer alguns exercíciozinhos para poder a gente enxergar esses cálculos sendo feitos, né? Como é que eu pego uma função e falo assim, olha, essa função ela é crescente, ou essa função ela é decrescente, né? É isso que a gente vai fazer agora. Bom, então olha só. Aqui eu tenho um resumo do que estava na apresentação, né, há poucos instantes aí. Eu tenho aqui um exemplo de uma função crescente e eu tenho essa relação aqui, ó, esse número R é menor do que esse número S. Aí quando você olha para a relação entre as imagens desses dois pontos aqui, você vê que a imagem do R está abaixo da imagem do S. Então essa desigualdade ela é mantida todas as vezes que a função for uma função crescente. E aqui eu tenho essa caracterização pela derivada. Se a função é crescente, a derivada é positiva. E vale o contrário também. Se a derivada é positiva, a função é crescente. Aqui eu tenho a outra ilustração. Mostra aqui os dois números, o R e o R menor do que o S, mas a relação entre as imagens, a imagem do R está acima da imagem do S. Então, eu tenho aqui que a desigualdade inverte quando você olha para as imagens. Então, se você tiver uma desigualdade, você pode aplicar uma função à esquerda e à direita, como a gente faz muito com igualdade? Pode. Só que tem que reparar se a função sua é crescente ou decrescente. Se a função for crescente, a desigualdade vai ser mantida. Se a função for decrescente, a desigualdade vai ser invertida. E aqui tem a caracterização dessa crescimento e decrescimento por derivada. Se a função é decrescente, a derivada é negativa. E vale também o contrário. Se a derivada é negativa, a função é decrescente. Então, por exemplo, olha aqui. Eu tenho essa função aqui, imagine que eu não sei como é que é o gráfico dela. Aí eu quero saber se ela é crescente ou decrescente. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou calcular a derivada dela. Ó, se a função é essa, então a derivada dessa função vai ser a derivada em relação a x de 1 sobre x. Mas a derivada de 1 sobre x, eu posso inverter isso aqui, vai ficar assim, a derivada de x a menos 1, né? E a derivada de x a menos 1 dá menos 1 multiplicado por x elevado a menos 1 menos 1. Ou seja, menos x elevado a menos 2.
E menos x elevado a menos 2, se você inverter aqui a fração de novo, vai ficar menos 1 dividido por x quadrado. O que você pode dizer a respeito do sinal dessa função aqui? É sempre negativo, não é verdade? Não importa o valor de x. Você não pode colocar x igual a zero porque ele não está no domínio. Qualquer valor que você colocar diferente de zero, quando elevado ao quadrado, ele vai ficar positivo. Então esse número de baixo aqui é um número que sempre dará positivo. E esse número de cima sempre é negativo, porque é sempre menos 1. Então, se eu tenho um número negativo dividido por um número positivo, isso dá um número negativo. Isso é para qualquer que seja x diferente de zero. Então, essa função 1 sobre x é uma função que é sempre crescente. Não. É sempre decrescente. Porque a derivada é sempre negativa. Se você der uma olhadinha no gráfico dela, você vai perceber que tem toda a razão isso. Ó. O gráfico dessa função é isso, é uma hipérbole. Sim, ó. Aqui você pode notar que você está decrescendo se você estiver do lado direito, e se você estiver do lado esquerdo, também você está decrescendo. Então essa é uma função que é sempre decrescente. Viu? É bem simples. Essa aqui, eu acho que todo mundo conhece, f de x igual a raiz de x, sabe qual que é a natureza dela. Mas vamos dar uma olhadinha por derivada, como é que eu mostro que essa função aqui é uma função crescente, ou decrescente, vamos ver? Bom, vamos lá em calcular a derivada. Eu acho que essa função aqui é a função que nós mais calculamos derivada dela de diversos tipos, né? Por potência, por definição, enfim, todo mundo, eu imagino, que sabe como é que é a derivada da raiz quadrada de x. Dá 1 dividido por 2 vezes a raiz de x, não é isso mesmo? Agora, lembra bem, aqui ó, você só pode colocar para o x valores positivos, porque senão você está fora do domínio da função. A função tem que retornar um valor real e está fora do domínio. Então, o que eu posso dizer sobre o sinal dessa função aqui? É positivo ou é negativo? Sempre positivo, não é? Ó, raiz quadrada de x nunca retorna um número negativo. Você não vai escrever assim, esse símbolo raiz quadrada de 4 e vai falar, dá mais ou menos 2. Esse símbolo é um símbolo usado para representar a raiz positiva de 4. Embora tenha duas raízes, o 4, pode ser o mais 2 ou menos 2. Só que quando eu escrevo assim, raiz quadrada de 4, eu estou falando da raiz positiva do 4, que é 2, né? Então, quando eu escrevo esse símbolo aqui, eu estou falando da raiz positiva do x. Então, esse número de baixo aqui é positivo e esse número de cima é positivo também. Quociente de dois números positivo é positivo. Então, conclusão, essa função aqui, ó, a derivada é positiva, a função ela é crescente. Da esquerda para a direita ela cresce. Então, essa função aqui é crescente. Ok? Entenderam? Do mesmo jeito, olha para essa aqui. Eu quero saber a natureza dessa função em relação a ela ser crescente ou decrescente, né? Eu pego e vou olhar para a derivada dela. F' de x, todo mundo imagina que saiba que a derivada do ln é 1 sobre x. Só que aqui o domínio da função, ele pede números positivos. Eu não posso colocar ln de 0, ln de menos 1, menos 2, não pode fazer isso. Então, o x, ele é positivo. Você pode até falar assim, mas se esse x aqui for negativo, esse quociente dá negativo. É verdade. Só que lá no domínio da minha função, eu só tenho números positivos. Então, eu olho para cá e falo assim, cara, esse número de baixo aqui é sempre positivo. O de lá de cima é sempre positivo. Quociente de dois números positivos é um número positivo. Então, isso aqui implica que essa função f de x, essa função f de x igual a ln de x, ela é uma função crescente. Ela cresce. E se você der uma olhadinha no gráfico dessa função, você vai ficar mais convencido ainda, né? Que ela é uma função crescente. É bom todo mundo ter isso aqui em mente, sabe? Como é que é o gráfico dessas principais funções. Ele faz desse jeito aqui assim, ó. Ele passa aqui, qual é o número desse aqui? É o número 1, né? Ele passa aqui pelo 1. E você pode observar que da esquerda para a direita sempre estará crescendo, sempre estará maior.